Olá, pessoal! Eu tô aqui hoje com o Dr. Thiago Rodrigues, ele que é infectologista, professor universitário e, além de tudo, é marido da minha amiga, da Matheusa. E a parte mais importante do currículo. É a mais importante do currículo. Brincadeiras à parte, mas é um ótimo, um maravilhoso profissional e por isso que eu trouxe ele aqui para falar para vocês hoje de um tema que tá aí na mídia, que tá todo mundo com medo, que é o coronavírus. Então, Thiago, você como infectologista, né, tá recebendo muitas perguntas, as pessoas estão com medo, afinal, o que é esse coronavírus? Será que a gente realmente tem que ter medo? Como é a transmissão? Então ele vai falar um pouquinho pra gente. A primeira resposta é: ninguém no Brasil deve ter medo, a menos que esteja com passagem comprada para ir para a China e principalmente ninguém vai para a China. E principalmente para lá para a província, né, de Wuhan, que é onde está acontecendo a epidemia chinesa. Mas assim, falando sério agora, os brasileiros de modo geral, né, não deve ter pânico, não deve ter nem sequer medo de contrair o coronavírus. Então essa é a primeira mensagem. Agora eu vou destrinchar o que é esse coronavírus, né? Então o coronavírus é só um dos tipos de vírus que podem provocar o resfriado. Resfriado é uma coisa e gripe é outra coisa. Então o coronavírus foi descrito pela primeira vez nos anos de 1960, né? A primeira grande epidemia foi em 2002, pela uma cepa chamada de SARS, né? Foi lá na Ásia também, e 10 anos depois ele provocou outra epidemia no Oriente Médio, que ficou conhecido como MERS. Não é um vírus novo, já é um vírus antigo, né? Desde a década de 60, muito mais antigo que nós, inclusive. Então, assim, por quais razões o brasileiro não pode se preocupar? Primeiro, não foi documentado nenhuma transmissão fora da China, né? Os casos que tem fora da China contraíram lá em Wuhan, né? Na província de Wuhan, e de lá saíram para os seus países. Mas casos documentados de pessoa para pessoa, né? Transmitido pessoa a pessoa fora da China, ainda não tem nenhum. Então essa é a primeira razão que nós não devemos nos preocupar. Segundo, o que o governo chinês vem fazendo é algo inédito no combate a epidemias virais, né? Nunca se viu tamanha ação no mundo. As ferramentas, né, os procedimentos utilizados para manter as pessoas suspeitas em quarentena é algo absurdo, assim. Eles monitoram a temperatura das pessoas. Eles estão construindo, né, em tempo recorde. Construindo hospitais em 10 dias, né, isso foi impressionante. Então, há muitas ações do governo chinês para combater e realmente está surtindo efeito, né? Quase a gente não tem casos ainda fora da China. Então essa é a segunda razão. A terceira razão para não se preocupar é a razão estatística e, ao meu ver, a razão mais racional, né? Então, assim, o medo é irracional, então a gente tem que ser racional nessa hora. Por que eu falo da estatística? Vamos pegar o risco de um chinês contrair o coronavírus, né? Então a China tem mais ou menos 1,4 bilhão de pessoas. Hoje tem mais ou menos 14, 15 mil casos confirmados do coronavírus lá na China. Então você pega esse número de doentes, né? 15 mil e divide por 1,4 bilhão. Vai dar algo aproximado entre 0,007%. Então esse é o risco de um chinês contrair o coronavírus, né? É muito baixo, tende a zero. Você imagina o Brasil, né? A milhares de quilômetros de distância da China. Então, assim, nesse momento não tem preocupação. Pode-se virar uma epidemia mundial, né? Uma pandemia? Claro que pode. Qualquer doença viral tem esse potencial, ainda mais nos dias de hoje, né? Que dependendo da sua profissão, da sua condição financeira, você consegue almoçar num continente e jantar em outro. Então, hoje se viaja muito. Tem mais de 200 mil voos comerciais por dia, né? Então há sempre esse risco. Mas por enquanto não. Então essa é a mensagem. Por enquanto a gente não tem que se preocupar com o coronavírus. Tudo bem. Peguei o coronavírus, o que pode acontecer, né? Então vamos partir para esse cenário. O que vai acontecer é que hoje a letalidade, né, ela gira em torno de 2 a 3%. Né? Os piores números falam 3% e os melhores 2%. Então se eu pegar o coronavírus, eu tenho de 2 a 3% de chance de sucumbir por esse vírus. Isso é um número relativamente baixo. A sepse, por exemplo, né, uma doença que eu lido muito diariamente, ela tem um potencial de matar muitas vezes mais de 50% dos casos.
E toda semana nós notificamos dezenas e dezenas de casos de pessoas que morrem por sepse só em Cuiabá. E você não vê ninguém falando. Você não vê ninguém, nenhum cuiabano andando por aí com medo de morrer de sepse. É muito mais perigoso um cuiabano morrer de sepse do que morrer pelo coronavírus. E você não vê a mídia fazendo esse espanto. Então a gente está com esse medo, né, por conta desse bombardeio da mídia. Então eu acho que nesse momento o nosso papel, né, de profissionais da saúde é alertar a população, que por enquanto não é motivo para pânico. E é claro que as autoridades em saúde, os profissionais de saúde, têm que se manter em alerta. É diferente, né? Por exemplo, eu dei 2 treinamentos já essa semana dos hospitais onde eu trabalho, auxiliando os médicos a como atender um caso suspeito. A gente tem que estar alerta, mas isso não... Exatamente, isso não é motivo para a população entrar em pânico, né? Isso é uma coisa bem diferente da outra. Não é porque a mídia está bombardeando que vocês vão se trancar em casa. Jamais, tem sua vida normal. A gente tem mais tanto de problemas para se preocupar do que o coronavírus. Então, pegando é tranquilo, a maioria das pessoas não vai sentir nada, né? Ou sintomas leves, né? E outra coisa interessante é o seguinte, assim, em estatística, em sanitarismo, né? Quanto mais grave é uma doença, menos transmissível ela é. Quanto mais leve, mais transmissível ela é. Isso faz todo sentido. Então, se uma doença é muito grave, aquela pessoa que está doente, ela vai ficar em casa. Ou ela vai para o hospital. Ela não vai para o trabalho, ela não vai ficar circulando. Então, dificilmente aquela doença vai se alastrar. Quando a doença é leve, a pessoa vai para o seu trabalho, ela tem o seu dia a dia normal e ela vai transmitir essa doença para as pessoas, né? Então, a transmissão é mais facilitada, porque a doença é leve e ela vai conseguir trabalhar, ela vai ter contato com as pessoas e vai transmitir. Então, a gente observa isso também. Então, o coronavírus é uma doença leve de transmissão fácil. E que o tratamento é só sintomático. Então, não existe antiviral, né? Um medicamento específico para matar o vírus. Para nenhum desses vírus que causam resfriado, né? O único medicamento para vírus respiratórios que existe é o vírus influenza, né? O Tamiflu, mas isso é outra história. Coronavírus não existe tratamento, o tratamento é sintomático, né? Você trata os sintomas e se o paciente desenvolver a forma grave, que é a síndrome respiratória aguda grave, ele deve ser internado em UTI, né? Aí é outra história. Tem que ter o suporte ventilatório e assim por diante, de acordo com a gravidade. Mas a maioria das vezes a pessoa nem procura o serviço de saúde, né? Tão leve que é a doença. É um simples resfriado. Então é isso, pessoal. Não precisa ter medo nesse momento do coronavírus. Podem ter suas vidas normais. A gente tem, como a gente falou, né, muitos motivos para se preocupar. Por exemplo, o preço da gasolina, né? Eu gostaria de finalizar falando... eu gostaria de finalizar falando o seguinte, que tem me perguntado muito as pessoas que estão com viagem marcada se é perigoso pegar no avião. Não é. Tem vários estudos mostrando que é difícil transmissão dentro da cabine do avião. A menos que você fique próximo, né, numa distância de até 2 metros de uma pessoa que esteja com vírus. Tanto de gripe quanto de resfriado. Porque o avião ele tem um filtro chamado filtro EPA, que é o mesmo filtro que a gente usa nas UTIs, né? Esse filtro filtra os vírus, então não se espalha o vírus pela cabine, tá? Isso é extremamente controlado pela legislação, então podem ficar tranquilos, podem viajar, não precisa nem usar máscara, a menos que esteja doente, aí usa máscara para não transmitir. E é isso. O Thiago é um apaixonado por aviação, então assim, o Thiago é sempre uma cultura, a gente conversa e a gente sempre aprende alguma coisa além da medicina. Imagina. Obrigada, Thiago. Imagina.